O texto de hoje está em 1 Coríntios, no capítulo 15, dos versos 50 a 58. Paulo, em todo o texto, fala sobre a ressurreição, ele fala sobre a história da ressurreição, sobre a doutrina da ressurreição e aplica no final destes versos que nós vamos ler a ressurreição em nossas vidas, o que isso significou. Paulo então diz aqui no verso 50 ao verso 58 desse texto de 1 Coríntios 15. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Quando nós analisamos a questão da Páscoa, para muitos a Páscoa representa apenas um almoço em família, que é algo muito gostoso que nós devemos fazer, e chocolates e o coelhinho, na verdade, não são elementos bíblicos, né? O chocolate e o coelhinho, embora o chocolate seja muito gostoso, mas especialmente o diet, né? E quando nós examinamos essa questão, nos vem à mente a Páscoa, ou a palavra hebraica que significa pesha, né? Significa passagem, que lembra a passagem dos judeus do Egito até a terra prometida. E Paulo fala aqui aos Coríntios, no capítulo de número 5, no verso 7, mostrando a impureza na igreja de Corinto e que eles deveriam lançar fora o velho fermento, o fermento do mal. E ele diz então aqui: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, pois como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O que representou a morte de Cristo, ou a expressão dos anjos que foram anunciar às primeiras pessoas que foram ao túmulo: ele não está aqui, mas ressuscitou. O que significou a vitória de Cristo lá na cruz? O que significou a vitória de Cristo na ressurreição? Paulo diz aqui em Coríntios 15, no versículo 14: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. O que representou então a vitória de Cristo sobre a ressurreição, ou na sua ressurreição, e vencendo vários aspectos? A primeira coisa que nós vamos perceber é que isso representou uma grande vitória, né? A vitória de Cristo sobre vários aspectos, e é esses aspectos que nós queremos comentar e que são de grande importância para nós entendermos a obra e o sacrifício de Cristo.
A primeira vitória de Cristo é a vitória sobre o pecado. E nós vamos perceber que Cristo, ele oferece a sua vida em favor daqueles que ele haveriam de crer e em favor do pecado. A oferta de Cristo sobre o pecado mostra a realidade do homem. O homem nasce pecador, Adão é o representante da raça humana, e todos aqueles que descendem de Adão, o primeiro homem, nascem pecadores. O apóstolo Paulo, Romanos 3, 23, ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a oferta de Cristo, a vitória de Cristo é a vitória sobre o pecado. A oferta de Cristo, ela nos traz também uma vitória sobre o pecado, como consequência, uma vida de pureza agora, uma vez que o pecado há uma solução, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, diz a palavra de Deus, e nós podemos agora então nos valer desse sangue de Cristo e confessarmos os nossos pecados, e nós agora irmos à presença de Deus. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 10, diz: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Cristo de uma vez por todas. Então veja, Cristo oferece a sua vida e a vitória de Cristo é a vitória sobre o pecado. E Paulo então vai cantar e vai então dizer aqui onde está a morte, onde está ó morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão, né? Aqui no verso 55, e Paulo, o aguilhão era um instrumento que era usado normalmente para fazer com que os bois andassem. É um instrumento de ferro pontiagudo e que era então feito para o animal era fustigado para que ele pudesse andar. Era usado também como instrumento de tortura, o aguilhão. E Paulo então vai usar essa palavra: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Então nós vamos perceber que o pecado, ele vai realmente nos trazer uma consequência, né? E o pecado vai trazer, e aí vem a segunda questão. A vitória de Cristo não é somente sobre o pecado, ele vence o pecado lá na cruz do Calvário, como nós já fizemos no estudo da sexta-feira, sobre a questão da oferta de Cristo em favor dos pecados, e nós percebemos que a vitória de Cristo não é só sobre o pecado, porque todos nascem pecadores, senão o mundo estaria de outra forma. Isso é um conto da carochinha, acreditar que o mundo ele está muito bom. Na verdade, não está bom, está piorando cada vez mais. Os presos foram soltos, muitos deles, por causa da pandemia, e as pessoas ficaram trancadas em casa. Parece um contrassenso, um paradoxo isso, né? Mas é a realidade do nosso mundo. E Cristo veio vencer o pecado, né? Ele veio vencer o pecado que trazemos de Adão. Mas a vitória de Cristo é sobre a morte também. O pecado trouxe como consequência a morte, né? A separação de Deus, a morte física. E esse é o grande problema das pessoas, a questão da morte, né? O que vai acontecer depois desta vida? Esta é a questão. E Cristo ele vem, ele é vitorioso sobre a morte. Adão possuía a eternidade ali no paraíso, no entanto ele peca e come do fruto proibido, e em Gênesis o texto sagrado mostra que ele desobedeceu a Deus e, como consequência, ele teve então a morte nos seus dias, e todos nós, por consequência, temos também. E Paulo então vai cantar aqui nesse texto e vai mostrar que a morte ela foi vencida também lá na cruz do Calvário. Não somente Cristo ressuscitou
mas a palavra de Deus diz que Cristo é a primícia, as primícias dos que dormem. A palavra de Deus também fala isto. Então, esse é o ponto importante de nós percebermos isto. E a vitória de Cristo é uma vitória que vai nos trazer não só a vitória sobre o pecado, mas a vitória também sobre a morte física e a morte no sentido de separação eterna, do inferno também. Mas há um terceiro elemento nesse texto que vai mostrar a vitória de Cristo, que é a vitória para a vida. Paulo vai aplicar nesses últimos versículos e ele vai então parar um pouco todos os seus argumentos, o argumento histórico, o argumento doutrinário, e ele agora vai aplicar nos versos 57 a 58 a sua palavra. E ele vai dizer: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Se nós temos a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte, nós temos a vitória para a vida. Jesus nos libertou. E Gálatas, no capítulo 5, no verso 13, o apóstolo Paulo diz: fostes chamados à liberdade. Deus nos dá vida e muita vida. Jesus até disse isso: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E na verdade esta vida não só se refere a esta vida que nós vivemos aqui, mas se refere também à vida eterna. Lá em João 3,16, um texto clássico, o texto em que Jesus está basicamente conversando com um homem conhecedor da lei de Deus, e ele diz então: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então a ideia é de vida. A vitória de Cristo é sobre a vida. Fomos chamados à liberdade nesta vida e fomos contemplados também quando cremos em Jesus Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus. Nós então temos a vida eterna, temos a vida santificada, ou o início de uma vida de santificação nesse mundo. E Paulo então conclui dizendo que a vitória de Cristo é a nossa vitória, e se somos vitoriosos, somos então produtivos para Deus. A nossa fé é uma fé que opera em obras, então somos firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho não é vão. Quando pensamos nesses aspectos, nós pensamos no que Cristo fez por nós e na grande vitória que Jesus fez através da sua morte, da sua ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a nossa pregação. E se Cristo ressuscitou, nós temos muitos motivos para dar glórias a Deus. E é por isso que nós hoje, o domingo de Páscoa, nós podemos, além de ter um gostoso almoço com a família que está aqui em nossa casa, nós podemos então, dentro da nossa possibilidade, nós podemos também ter um coração grato a Deus pela vitória que Cristo alcançou por nós lá na cruz do Calvário. E será que você passa dias difíceis? Sem dúvida, todos nós passamos. Alguns com a questão da saúde, não podem se exercitar muito ou não podem fazer algum tratamento que vinham fazendo. Outras pessoas estão com problemas financeiros, alguns foram dispensados do seu trabalho, outros estão com o seu rendimento parado e outros estão trabalhando em hospitais com alguns dos nossos irmãos, médicos, enfermeiros, atendentes, e isso nos traz uma grande preocupação. Mas eu creio que quando nos concentramos na vitória de Cristo, nós entendemos que a vida é algo que vem do Senhor, e Ele conhece
a nossa vida. Ele sabe o que se passa. Deus é soberano e Deus vai nos dar a vitória também sobre esta pandemia. No nome de Jesus, nós sairemos vitoriosos por causa de Jesus Cristo. E é nesse nome que nós gostaríamos de orar e suplicar a bênção do Senhor nesta hora. Pai querido, nós louvamos o teu nome, porque a vitória de Cristo também é a nossa vitória. Louvamos o teu nome, porque Jesus ressurgiu dos mortos, assim como um dia ressurgiremos para estarmos definitivamente na tua presença. Por isso, ó Pai, pedimos, ó Deus, que nós não nos sintamos tristes nesses dias, mas ao contrário, nos alegremos na tua presença e glorifiquemos o teu nome para a glória do Senhor Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém.